Olá pessoal, bem-vindos aí ao nosso módulo. Aqui é Hugo, eu sou advogado, né, da assessorista aqui na aba. E a gente vai estar tratando nesse módulo sobre controle social, fundo e orçamento. Então é um módulo bem extenso e nessa primeira etapa a gente vai falar especificamente sobre controle social e sobre fundos. Tá? Na próxima etapa a gente vai estar falando sobre orçamento. Antes da gente entrar na questão do controle social, é muito importante a gente destacar que no Brasil, tá, a população está envelhecendo. Então essa política pública que a gente está tratando, no que tange ao idoso, a gente sempre gosta, né, de falar que não é uma política que a gente está fazendo para outros. A gente fala que a diferença para a criança é essa. Na criança, a política pública que eu estou pensando é para um terceiro, que é para as nossas crianças, os nossos filhos, netos. Mas na atenção do idoso, não. A gente tem duas opções na vida, né? Ou a gente vai morrer ou vai envelhecer. Então, como eu acredito que todo mundo quer, ninguém quer morrer, aliás, então a gente vai envelhecer. E aí eu trouxe esse quadrinho comparativo aqui para vocês entenderem, né, que hoje a gente tem em torno de 11% da população, em torno de 21 milhões, então, de idosos no país. Em 2025, a gente já vai passar para 15% da população, o que vai atingir aí em torno de 34 milhões de idosos. E a tendência é que até 2050 a gente atinja aí quase 50 milhões de idosos no país. Então, gente, é uma população, é um trabalho, né, para uma população que vai servir para nós mesmos. Nós vamos ser os beneficiários de uma boa política de atenção ao idoso. Então, para nós necessário a gente, é muito interessante, é muito mais interessante para a gente focar nessa ideia, nesse entendimento de que a população do Brasil vai envelhecer e que nós vamos ser usuário dessa política e entrar e utilizar dessa ferramenta que é o controle social para que a gente possa garantir para nós mesmos até, não só para os nossos idosos de hoje, mas também para os nossos idosos de hoje, mas para a população idosa que vem aí, uma boa atenção na política pública, um bom envelhecimento, um envelhecimento com qualidade. Então é fundamental a gente falar um pouquinho sobre controle social. Nós vamos fazer um resgate, né? No outro módulo a gente falou sobre democracia participativa, e a gente trouxe o controle social dentro da democracia participativa, porque a gente não consegue muito dissociar um do outro. Então a gente vai pincelar mais um pouco aqui sobre o controle social. Então o controle social, gente, ele é exercido pela sociedade para o controle de ações governamentais. É um dos modos que a gente tem de participação da sociedade na política pública, ou na definição de política pública. E lembrando que a gente já combinou no outro módulo, mas vamos reforçar aqui, política pública são as estratégias utilizadas para que a gente possa atender uma determinada demanda. Então a gente vai usar sempre essa expressão política pública e vamos já deixar combinado que o entendimento vai ser esse. Sempre que falar de política pública, lembra das estratégias utilizadas ou necessárias para poder atender determinada demanda. Então o modo de participação social mais efetivo na definição de política pública é o controle social. E o controle social é exercido especialmente, né, pelos conselhos. Dentro da lógica aqui de controle, a gente tem duas intervenções: o controle interno, né, que é o controle feito pelo próprio governo, e o controle social. E aí ele é feito pelo legislativo, com auxílio dos tribunais de contas, e pela população, tá, que faz o controle não só do próprio legislativo, mas como do próprio executivo. Então, o controle social ele é mais amplo, né, do que esses controles internos, que é feito aí pelo próprio executivo, e de que o controle feito pelo legislativo e tribunal de contas. Porque cada um fiscalizando o outro e a população fiscalizando, trabalhando e participando da política como um todo. Então, o controle social volta-se mais para acompanhamento e fiscalização das políticas públicas, né? Quando a gente fala acompanhamento, entendo que o Conselho, além de acompanhar, ele faz a definição da política pública, ele delibera, e a gente já definiu que deliberação demanda ponto e contraponto. Então a gente tem um momento de debates, de falas, para aí a gente chegar a uma decisão. Não é uma decisão simples, né? Só tomar, decidir, pronto. E implica o acompanhamento e a fiscalização das políticas públicas. Dentro do controle social, então talvez a maior expressão ela se dá através do Conselho,
né, que faz a definição da política pública e o acompanhamento dessa política pública. A gente já entendeu que é um órgão normativo, consultivo, deliberativo e fiscalizador da política pública municipal, no caso, né, na política do idoso, e o Conselho deve buscar defender os interesses do seu público, tá bom? Não dá para a gente trabalhar com o Conselho do Idoso, onde os seus membros não estão defendendo efetivamente esse público. Políticas públicas, então, já reforçando, são um conjunto de programas, projetos e serviços voltado para a garantia de direitos sociais, então são as estratégias, configurando um compromisso público que visa dar conta de determinada demanda em diversas áreas. Demanda. Então essa é a junção, né? Então por isso que eu falo que políticas públicas são estratégias, ou seja, um conjunto de programas, projetos e serviços para atender determinada demanda e configurando aí um compromisso. Quando a gente fala da demanda e da estratégia, a gente entende que há um compromisso aí de utilizar aquela estratégia específica para atender exatamente aquela demanda. Então, essa transformação daquilo que é do âmbito privado em ações coletivas no espaço público. E o Orlando Honorato, ele define, uma das definições que ele traz para a política pública é atividade estatal de elaboração, planejamento, execução e financiamento de ações voltadas à conciliação do Estado Democrático de Direito e à promoção e proteção dos direitos humanos. Reforçando também que no outro modo a gente falou que política pública a gente não vai conseguir exercer sem o planejamento. Então, política pública, gente, é isso que a gente já colocou, aqui é só uma definição. São as estratégias, o modo mais simples de a gente entender, são as estratégias que a gente vai utilizar para atender aquela demanda, para suprir aquela demanda. Aqui a gente trouxe um pouquinho da definição dos poderes, que às vezes as pessoas confundem. Ao Executivo, então, cabe o que está expresso no artigo 37, tá bom? Que é a implementação das políticas públicas. Uma vez definida a política pública, uma vez deliberada a política pública, não pode mais o Executivo falar que não vai fazer. Ele pode, sim, entender a melhor época de fazer, porque aí ele vai observar a conveniência e a oportunidade, que é o binômio que o Executivo tem para poder decidir qual é o momento de fazer determinada política. Ao Poder Legislativo, que esses são representantes diretos do povo, tá bom? Que é feito através das câmaras, né, e do Senado Federal e nos municípios através dos vereadores, compete definir, né, a política pública através das criações das leis e também compete fiscalizar o Executivo. Mais uma vez, isso aqui reforça a não possibilidade de participação de representantes do Poder Legislativo dentro do Conselho. Ao Conselho compete, dentro do Executivo, executar a política pública. O Legislativo ele não está aí para isso. Ele está para fiscalizar, né? E aí ele vai estar exercendo essa função duas vezes, no Legislativo e dentro do Conselho, o que não faz sentido. E também compete ao Executivo executar sem interferência de ninguém, de nenhum outro poder. E quando eu ponho um representante do Legislativo, tem uma interferência direta de outro poder dentro das decisões e das definições do Poder Executivo. Por isso que é inconstitucional. As políticas públicas, então, de atenção à pessoa idosa podem ser, então, assim divididas. Políticas sociais básicas, que são universais, ou seja, seus programas, projetos e atividades devem se dirigir a toda a população. Então, as políticas básicas de proteção estão a educação, a saúde, a cultura, a habitação e o esporte. Dentro das políticas de proteção especial ou assistenciais, são aquelas voltadas para o idoso em situação de vulnerabilidade, por ameaça ou violação de seus direitos. O fato do idoso, né, ser idoso, por si só, gente, não coloca o idoso como público direto dessa proteção especial, tá bom? O fato de ser idoso é sim uma vulnerabilidade, pode ser entendida como vulnerabilidade, mas não é suficiente para entender que ele tem que ser atendido pela demanda de atividades especiais. Sempre iniciamos a atenção ao idoso dentro da básica. Políticas de garantia são aquelas voltadas para a defesa jurídica e social do direito da pessoa idosa.
Então, entre os exemplos, nós temos o atendimento jurídico em caso de violação, os conselhos e fóruns de defesa dos direitos da pessoa idosa e as campanhas de sensibilização social. Então, quando a gente fala de políticas públicas, dos princípios éticos políticos da política pública na atenção ao idoso, a gente tem que observar o princípio da prioridade absoluta. E o princípio da prioridade absoluta traz que o idoso, na confecção, inclusive de políticas públicas e na definição, ele tem prioridade em relação a outros públicos. Então, eu não posso, entre um público que vai defender o idoso e vai defender o adulto, eu preciso dar prioridade ou aplicar primeiro aquela política que define e que atende às demandas do idoso. A proteção integral, quando a gente fala proteção integral, é proteção em todos os sentidos, tá? E um está muito junto com a outra, não dá para falar em prioridade absoluta sem proteger de forma integral. Lembre que não é possível um setor só ou uma política só atender toda a demanda do usuário. O usuário é complexo, então tem que ter cada política fazendo o seu papel, tá? E trabalhando essa proteção, essa prioridade absoluta, para poder conseguir garantir a proteção integral. Então, cada um dentro da sua política, fazendo aquilo que é necessário, fazendo que é a sua função para atender o idoso, nós vamos atingir a proteção integral. O desenvolvimento social, é preciso trabalhar, não é a fase de idoso, não é para sentar e esperar a morte, muito pelo contrário, a gente tem que trabalhar esse contato social, esse desenvolvimento social. Mesmo porque os idosos têm muita ligação com a sua comunidade. Então, eles estão, sim, muito ativos. Formulação e avaliação baseadas em levantamento de demandas, né, diagnóstico da realidade. Não dá para eu pensar a política pública sem eu perceber ou ter uma ideia de como se encontra a política no meu município. Eu preciso fazer esse diagnóstico, trabalhar e conhecer essa realidade para eu pensar onde eu quero chegar. A intersetorialidade, ela é correlata lá ao princípio da integralidade. O ser humano é um, mas ele tem múltiplas faces e ele precisa ser atendido nessas múltiplas faces para que eu possa possa atingir ali esse princípio da proteção integral. Cooperação entre os níveis de governo. Então, não é só o município que tem que manter essa política, não é só o Estado, não é só a União. Essa política precisa ser trabalhada por todos. Todos têm sua responsabilidade. O município no que o compete, o Estado no que o compete e a União também. Todos têm que cooperar para atender esse público. E alinhamento de concepção, metodologia e gestão nas parcerias entre os setores público e privado. Nós temos aqui a responsabilidade não só do poder público, mas do poder privado também. Dentro da responsabilidade do executivo, a gente tem levantar as demandas sociais e disponibilizar informações para o conselho, planejar programas, projetos, atividades e submeter planos aos conselhos de direito, elaborar o plano plurianual, as leis de diretrizes orçamentárias e as orçamentárias, considerando as propostas do Conselho do Idoso, desenvolver programas, projetos e atividades, prestando contas ao Conselho sistematicamente dos resultados das metas físicas e financeiras. Aqui a gente encerra, né, algumas das responsabilidades do Executivo. Isso aqui, gente, não é um rol taxativo, ou seja, tem outras responsabilidades. Isso ali é só um indicativo de algumas das responsabilidades. Outras vão existir, né, porque compete ao Executivo administrar toda essa realidade, e especialmente no que tange ao idoso. Então, isso são apenas algumas das necessidades aí, das responsabilidades do Poder Executivo. Dentro das organizações de sociedade civil, também temos responsabilidades, que entre elas tem cooperar com o Poder Executivo no levantamento das demandas, conhecer, opinar e avaliar os programas, projetos e atividades políticas de atenção ao direito à pessoa idosa nos conselhos, participar dos conselhos, cooperar no desenvolvimento de programas, projetos e atividades políticas de atenção à pessoa idosa. Aqui só uma diferença, né, entre políticas públicas e decisões de políticas públicas, e a gente já falou que a decisão política pode ser definida como escolha entre um leque alternativo, conforme a hierarquia de preferências, e nem toda decisão política constitui uma política pública, tá? Mas toda política pública, ele pressupõe uma decisão. Eu tenho que definir essa política pública para que ela possa efetivamente acontecer. Mas nem toda decisão vai ser de política pública, tá? Tem decisões meramente administrativas. Dentro aí do que atinge ao idoso, nós temos que entender que no Conselho é fundamental a participação e protagonismo do idoso. A gente já começou isso, mas só relembrando. Dentro do Conselho do Idoso tem que haver representatividade da pessoa idosa. Ele precisa estar lá no Conselho para falar por ele.
Então a gente precisa e é necessário essa participação até para trazer para esse idoso um protagonismo da própria vida, né? E da própria definição de política pública. Ele vai participar junto com o conselho, trazendo o seu olhar particular para que ele possa contribuir à política pública que ele mesmo vai estar usufruindo. Então isso é fundamental dentro do Conselho do Idoso. Convém lembrar, gente, que o que diz o artigo 167 da Constituição veda o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual. A gente falou um pouquinho disso no outro módulo e volto a reforçar aqui. Não podemos trabalhar com recursos sem previsão. Por isso que esse módulo, na próxima etapa, vai falar sobre orçamento. Porque o conselheiro precisa entender um pouco de orçamento, porque não dá para garantir qualquer trabalho, qualquer ação com recurso, se não houver inclusão no orçamento. Isso é o que diz o artigo 167 da Constituição, que inclusive é base para a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, dando continuidade, vamos falar um pouquinho agora sobre os fundos. A gente entrou, foi uma pincelada muito rápida em cima de conselhos, porque a gente já falou no outro módulo. Então nós vamos falar aqui agora sobre fundos. Os fundos, então, está previsto na lei, né, no artigo 3º da Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003, que é o Estatuto do Idoso. É um fundo público, né? O que é fundo público? Fundo público é uma conta onde se gerenciam os recursos pertinentes àquela política. Então, esse recurso, esse fundo, é um instrumento jurídico onde os recursos do conselho, onde os recursos do idoso estão alocados para que ele possa efetivamente garantir o pagamento ou o funcionamento dessas políticas públicas. Quem é responsável? A gente já comentou sobre isso, mas quem é responsável pela gestão do fundo é o conselho. Lembra que a gente diferenciou sobre conselho e gestão e administração. A gestão vai trabalhar a definição da política pública e a estratégia utilizada para atender e fomentar aquela política pública, e inclusive escolher onde vai ser alocado o recurso. Agora, a administração, as questões burocráticas, eles ficam para a administração municipal. É ela que vai fazer essa administração. Ao conselho cabe gerenciar. Então, a definição do fundo idoso é um fundo público instituído pela Lei 9.250 de 95, alterado aí pela Lei 12.213 e pela 12.500 de 94, para os 3 níveis aí de gestão, onde são alocados recursos públicos para atender aquela demanda do idoso. Assim como os outros fundos, tá? Então, se a gente tem o fundo da infância, é o local onde os recursos públicos destinados à infância são alocados, da pessoa com deficiência e assim sucessivamente. Os fundos, então, são sempre, apesar de ser um fundo especial, é um fundo público. E como fundo público, ele está sujeito a todas as legislações, inclusive sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal. Por isso que a gente bate tanto na tecla, conselheiros, na hora de definir, na hora de trabalhar os recursos do fundo, lembra que a responsabilidade é de cada um. Cada um de vocês está com seu CPFzinho inscrito e vai responder pela má versação ou pelo mau uso do recurso público. Quem pode participar, então, do fundo? Poder Executivo, né, através de destinações aí, de recursos próprios, né, encaminhamento de recursos para os fundos. As empresas, tanto através da dedução fiscal quanto da doação, a gente vai estar falando mais à frente, mas aqui tanto da dedução fiscal como através de doação, as empresas podem participar do fundo. As pessoas físicas, do mesmo modo, tanto através da dedução fiscal quanto das doações, também podem participar. O Poder Judiciário, quando define o pagamento ou direcionamento de multas judiciais para os fundos, para que possam entrar nos fundos e gerar um recurso para o fundo. O Poder Legislativo, né, através de emendas, de encaminhamento de emendas e através de definições também de estratégias para destinar recursos para os conselhos, para os fundos. O Ministério Público, através dos termos de ajustamento de conduta, onde uma das obrigações a ser cumprida é o encaminhamento de certos recursos para o fundo. E todos esses aqui, gente, ainda podem participar de forma individual. Como membros ali, como pessoas físicas, podem contribuir do mesmo modo que qualquer pessoa física comum, fazendo a sua destinação ou a sua doação para o fundo. Quem administra, a gente já falou, então, quem administra o fundo é o Executivo,
Não é a mesma coisa de gerenciar, a gente já falou sobre isso. A administração compete ao executivo municipal. E é por isso que a gente destaca sempre que uma coisa são as documentações para encaminhar para o conselho, para que o conselho possa definir qual é o projeto a ser financiado. A outra coisa são as documentações exigidas pelo Poder Executivo para firmar o termo de parceria. Então são documentações, são estratégias diferentes. Por isso que a gente fala que a administração é do Executivo. É ele que vai trazer, através das leis que regulamentam os processos administrativos dentro do Poder Executivo, a definição de quais são as documentações necessárias para poder acessar aquele recurso. Ou, melhor, para poder firmar o termo de parceria que vai possibilitar o repasse do recurso. Então não é o conselho, né? Entendo que, né, quando chega nessa fase que a administração pede documento A ou B, não é culpa do conselho, não é porque o conselho quis. Não, essa parte é responsabilidade do executivo. Então é ele que define quais são as documentações, tá? Não tem nada a ver com o conselho. Então, o objetivo do fundo, então, como a gente já colocou, tem um local para alocação dos recursos públicos que vão financiar a política pública de atenção ao idoso. E dentro dessa alocação tem aí o incentivo à destinação de parte do imposto de renda para constituir o fundo. Essa destinação hoje é a maior fonte de renda dos fundos, né, e pode ser feito tanto por pessoa física quanto pessoa jurídica. E a gente vai falar sobre isso mais à frente. As empresas, então, a participação da empresa pode se dar através da destinação de parte do imposto de renda devido para o fundo selecionado. Para quê? Para financiar uma política pública. É para o fundo. Não é para definir sozinha qual é a política a ser financiada. O recurso que é destinado para o fundo para financiamento da política pública. Ok? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Isso não é doação. Entendam que essa parte não é doação. O que é doação? Doação é quando eu pego o que é do meu bolso, que pertence a mim, e entrego, sem contrapartida nenhum, sem nenhum benefício. Aqui o que acontece é destinação. Ele tem um benefício. A empresa deixa de pagar o imposto de renda, ou parte desse imposto de renda, para financiar uma política pública. A grande vantagem é que o dinheiro deixa de ir lá para o governo federal, para a gente nem saber se volta, nem quando volta, nem como volta, para financiar de forma direta uma política pública que está do seu lado, que está no seu município. Então ele tem uma condição de ver o retorno desse investimento de forma muito mais rápida do que quando ele faz o depósito para pagamento de imposto. Então aqui as empresas e a sociedade só tem a ganhar com esse modelo de fomentação de recursos. Então isso é diferente da doação. A doação eu faço para quem eu quero de qualquer modo. Eu tiro do meu bolso e entrego. Aqui não. Aqui é uma dedução. Eu estou deixando de passar um recurso que é de imposto federal, ou seja, um recurso que é do governo federal. Eu estou repassando para a entidade, estou repassando para o fundo, para que o fundo possa aplicar e financiar a política pública do nosso município. Ou estado, né? Depende do nível. E a União. Nós temos limites aplicáveis no que tange à empresa. O limite é de 1% do imposto de renda devido e não tem limite coletivo. Ou seja, a empresa pode doar 1% para o fundo do idoso, 1% para o fundo da criança, 1% para o fundo da pessoa com deficiência, 1% para garantir lá na lei de incentivo à cultura. Enfim, ele pode fazer essas doações de 1% para por várias destinações. Não tem um limite aqui, não é 1% para todas, tá bom? E o valor de destinação é deduzível do imposto de renda, mas não pode ser deduzido como despesa operacional. É deduzido como doação e vai estar lá na declaração na hora que eles forem preencher. Aqui são os limites, né, os limites coletivos que a gente não tem, né, e aqui a gente tem algumas contribuições e as porcentagens só a título de conhecimento. As operações de caráter cultural, então, na Lei Rouanet, pode ser destinado até 4% do imposto, para atividade audiovisual até 3%, atividade audiovisual, essas atividades elas concorrem entre si, né, até um limite coletivo de 4%. O fundo da criança, 1%, fundo do idoso, 1%,
Colocou aqui só esses dois a título de exemplificação, porque o fundo da pessoa com deficiência também pode receber até 1% e outros fundos sociais também. Projetos desportivos e paradesportivos 1%. Ao Pronas e o PCD também 1%. E ao Pronon também 1%. Então, esses são os valores, as porcentagens, então, referentes ao imposto devido que podem ser destinados para esses setores aqui. Só um quadrinho para vocês entenderem, então vamos lá. Vamos entender que a empresa destinou R$ 1.200 ao fundo. Na hora que ela apurou o imposto, ela apurou que ela deveria R$ 90 mil. Então, só um modelo aqui para vocês entenderem. Vamos supor que uma empresa apurou o seu lucro e percebeu que ele teve ali um imposto de R$ 90 mil. Então, ela pode destinar até 1% desse valor, ou seja, R$ 900. É isso que ela pode destinar para as entidades. Mas, por algum motivo, ela acabou destinando R$ 1.200. Então, a empresa ficaria com prejuízo e isso passaria a ser como doação? Não. No próximo mês de apuração, no próximo período de apuração, que seja ele trimestral ou mensal, eles têm já R$ 300 em crédito que ela fez na doação no período anterior. Então, no outro mês, se ela doar, tá, somente R$ 600, ela vai ter esses 300 aqui ainda para compensar e deduzir do imposto. Deu para entender? Então, a empresa nunca vai ter o prejuízo, nunca vai ser dado prejuízo. A empresa sempre vai ter o benefício. Primeiro, ela vai ter esse recurso para poder deduzir do imposto que teria que pagar. E segundo, que ela vai ter certeza de que esse recurso vai ser aplicado na política pública do município de interesse da empresa. Então, ela tem uma certeza maior e ela vai contribuir de forma mais relevante. As pessoas jurídicas, então, podem participar destinando esse 1%. Além disso, divulgando e incentivando seus parceiros e fornecedores a fazer esse mesmo tipo de destinação e também divulgando, incentivando e orientando seus funcionários a fazer a dedução de pessoa física. Lembrando, gente, que essas empresas, né, podem fazer isso, a destinação do recurso, até no último dia útil de cada período de apuração. Então, se o período de apuração é trimestral, ela tem até o final do trimestre para poder fazer essa destinação. Se for anual, ela tem até o dia 31 de dezembro para poder fazer essa destinação. No caso de anual, a escolha da empresa for pela apuração do imposto de forma anual, ela pode fazer essa compensação mês a mês. Então, ela pode acompanhar mensalmente, fazer esse depósito mensalmente, para no final ela fazer a apuração e consolidar aí os dados e entender quanto que ela vai ter para bater. Certo? Isso é só na apuração anual. Na trimestral, ela vai fazer esse acerto de 3 em 3 meses. Como proceder? Então, a empresa escolhe o fundo que ela quer destinar, deposita o valor que deseja na conta do fundo que ela escolheu, envia uma cópia do comprovante para o fundo, para o conselho, envia uma cópia do comprovante para o conselho então emite um recibo, tá, de que efetivamente foi essa pessoa fez a doação para o recibo. Nesse recibo precisa constar nome, CPF, endereço e telefone, no mínimo. Tá? Então, quando a pessoa doa para o conselho, ela deve encaminhar, além do recibo de depósito, esses dados para o conselho conseguir fazer esse recibo. E depois a empresa preenche um formulário, um programinha, um sistema que chama DBF, Declaração de Benefícios Fiscais. Tá? Essa DBF é o modo de informar para a Receita Federal que houve aquela destinação de recurso. As pessoas físicas, então, é um modo muito semelhante, só que tem algumas diferenças que a gente vai tratar aqui. Nas pessoas físicas, só pode fazer essa destinação e deduzir do imposto de renda as pessoas que fazem declaração de imposto de renda no modo completo. Quem usa o modo simplificado não pode fazer esse tipo de doação. Nas empresas, só podem fazer a dedução fiscal empresas que apuram o lucro pelo modo de lucro real. Tá? Lucro presumido ainda não pode, lucro arbitrado também. Lucro arbitrado também não pode, microempresa não pode, EPP não pode, nem microempreendedor individual. Esses outros modos, essas outras empresas podem fazer doação e incentivar os seus fornecedores que fazem a declaração, que fazem a apuração no modo
de lucro real a fazer também essa destinação para o fundo. Na pessoa física, não. Só pode fazer essa destinação quem declara pelo modo completo. Quem declara pelo modo simplificado não pode fazer a destinação fiscal. Esse depósito tem que ser feito até o dia 30 de dezembro, tá? Não é 31 de dezembro, é até o dia 30 de dezembro que tem que ser feito o depósito nas contas dos fundos. E a lei permite, então, que possa deduzir até 6% do imposto. Aqui tem que lembrar que nas pessoas físicas tem limite, tá? Tem o limite coletivo. Então, ela tem 6% para dividir entre os fundos que ela quer financiar. Ela pode usar 2% para o fundo do idoso, 2% para o fundo da pessoa com deficiência, 2% para o fundo da infância. Mas ela não pode ultrapassar os 6%, diferente da empresa que pode ultrapassar, diferente da empresa que pode sim ultrapassar 1%, né? 1% para um, 1% para outro, 1% para outro. Tá bom? Aqui não, aqui tem um limite coletivo, ela não pode destinar mais do que 6% do seu imposto. Aqui um modelinho para a gente entender. Então a pessoa foi lá, percebeu que deve R$10.000 de imposto de renda. Só que foi retido nela, todo mês ali foi retirado um valor, e quando chegou no final, ela percebeu que tinha retido R$11.000. Ela então destinou desses R$11.000, esses R$10.000, ou do recurso que ela tinha, R$600. Então, quando a Receita Federal for restituir, ela não vai restituir só os R$1.000. Ela vai restituir para a pessoa os R$1.000 que ela já teria, porque reteu a mais os R$600 que ela entregou para o fundo. Então a pessoa também não tem prejuízo, tá? Ela não perde com isso, ela só tem vantagens. A mesma vantagem muito semelhante à da empresa. Primeiro, que ela tem certeza de que o recurso destinado vai estar para financiar uma política pública bem próximo a ela, do seu município. E segundo, que ela vai fazer o uso desse benefício para deduzir do seu imposto de renda. Aqui, né, dentro das deduções de incentivo, quais tem, então dentro do Estatuto da Criança, até 6%. Isso aqui também vale para a pessoa idosa, tá? Houve a alteração na portaria, a portaria trouxe que também até 6% na pessoa idosa. Diretamente dentro da declaração de imposto de renda, isso é uma outra possibilidade. Se uma pessoa não conseguiu doar até o dia 30 de dezembro e ela quer fazer a destinação, né, e usar esse desconto da declaração de imposto de renda, ele não pode doar 6% mais. Quando for declarar na declaração de imposto de renda, é até 3%. Lembrando que aí tem uma diferença, tá? Porque aí a pessoa que destinar, ela não pega o comprovante e manda para o fundo. Tá? Ela emite uma guia, que é uma DARF, e ela paga essa DARF. Essa DARF paga, que vai servir de comprovante que ela destinou o recurso para o fundo. Tá? Não precisa passar pelo conselho. Mas aí cai de 6% para 3%. O PRONAS também, a pessoa física pode fazer a destinação de até 1%, e o PRONON também pode fazer até 1%. Vamos lá, vamos um exemplo aqui para vocês entenderem melhor. A pessoa teria aqui, então, no imposto devido de R$7.000. Aplicando o limite, ela poderia até destinar R$420, mas vamos em R$400 para ficar mais fácil de vocês entenderem. Então ela tinha que pagar R$7.000 e foi retido dela apenas R$6.500. Então, ela precisaria pagar R$500 de diferença do que ela deve e do que foi retido. No entanto, essa pessoa que A destinou R$400, a B não destinou nada. Então, na hora de fazer a apuração, pega os 500, tira os 400 que ela já depositou no fundo e ela, ao invés de pagar os 500, paga apenas R$100. Ao passo que a B, que não destinou nada, vai pagar de imposto direto para a União os R$500. Um outro exemplo aqui é com restituição. É o mesmo caso, tá? R$7.000 de imposto que foi apurado, ela poderia deduzir até 420, mas optou só para doar 400, e só que dessa vez não foi retido 6.500, foi retido R$8.000. Então ela teria direito a ser restituída aí em R$1.000. Como ela destinou os R$400 para o fundo do idoso, a União vai devolver para ela, além dos R$1.000 que ela teria direito, mais os R$400 que ela destinou para o fundo.
Ao passo que quem não destinou nada vai ter apenas a restituição dos R$1.000, que é o que deveria ser feito porque foi retido a maior. Certinho? Acho que deu para entender bastante. Resumindo, então, a participação da pessoa física, qualquer contribuinte pode destinar até 6% do imposto, tá? Ele é deduzido do imposto a pagar e desde que ela faça na modelo completo. Tá? A partir de 2002 foi instituída então a DBF, que é a Declaração de Benefício Fiscal, que é a obrigação do fundo preencher para informar a Receita Federal todo mundo e todas as doações que foram feitas. A base legal então é a Lei 10.741 de outubro de 2003, que é o Estatuto do Idoso, a Lei 9.250, a Lei 9.213 e a 12.594, que consolida aí o Fundo do Direito da Pessoa Idosa, e a Instrução Normativa número 308 de 2003, que institui a DBF. Os recursos, então, ocorrem a aplicação é feita de forma direta e são transferidos diretos para as entidades que vão executar os projetos apresentados e aprovados pelo fundo, ou seja, os projetos que foram deliberados pelo fundo para poder exercer aquela estratégia para atender aquela demanda. Os recursos, então, observam o que diz o marco regulatório. Então, para as entidades terem acesso a esse recurso, elas precisam estar organizadas com documentação suficiente, de acordo com o que pede o marco regulatório da sociedade civil. Sem isso, ela não vai ter como ter acesso ao recurso ali depositado. Por fim, então, tem que ter, como eu já disse, tem que ter os projetos então aprovados pelo Conselho e tem que permitir o acompanhamento e recebimento da contribuição. Então, não só receber, mas tem que ser monitorado esse recebimento e esse recurso para ir para a entidade tem que permitir ser monitorada. Alguns exemplos aqui que pode ser financiado: acolhimento institucional, capacitação dos conselheiros, diagnóstico da realidade, divulgação do estatuto, enfrentamento à violência da pessoa idosa. Isso aqui é meramente exemplificativo. Qualquer outro projeto que venha atender a demanda da pessoa idosa é possível de ser financiado com recurso público. Enfim, nós vamos parar por aqui então. Nessa parte, isso que a gente queria trazer para você. Nós vamos entrar numa próxima parte, então, falando sobre orçamento público e políticas públicas, e eu espero você. Um abraço.